Shalom, shalom família, mais um vídeo da Contagem do Homem, hoje nosso 27º vídeo. Desde já eu quero pedir você para se inscrever nas redes sociais, @Rodrigo e Rayane e @Ministérios Oivix, e também no canal do YouTube Rodrigo Aragão. Não deixe de deixar o seu like, de curtir, não deixe de nos seguir, se inscrever, não deixe de comentar e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Hoje eu quero perguntar para você, eu quero iniciar uma sequência aqui de 3 vídeos, falando sobre coisas que te fazem ou que nos fazem sofrer. Eu iniciei perguntando como está a sua vida. Vídeos passados aqui eu falei sobre, tem pessoas que a gente pergunta pra ela, né, e como é que tá a sua vida? Aí elas costumam responder, tô levando, o inimigo tá com fúria, mas Deus vai dar vitória. Você já parou pra analisar, pra perguntar pro próprio nosso Deus, por que você está passando por isso? Pra que você está passando por isso? E eu quero aqui iniciar falando nesse primeiro vídeo, dessa sequência, sobre as coisas que nos fazem sofrer. A primeira delas que eu vou tratar aqui hoje se encontra em Lamentações 3:39. Por que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações 3:39 está falando que problemas que nós passamos podem ter a ver com consequências de pecado. A palavra fala que porque todos pecaram, portanto foram destituídos da glória de Deus. O homem próximo de Deus, ele recebe vida, recebe zoe. O homem destituído da glória de Deus, ele recebe morte. Morte espiritual das coisas e até mesmo morte eterna. Por isso que Jesus na cruz veio para nos resgatar e operar redenção. Lembra lá do nosso segundo vídeo, nós estávamos falando dos 4 cálices, lembra? Da Santa Ceia, da noite de Pêssah. Foi justamente o sangue da nova aliança, né, que foi derramado sobre nós. Foi justamente essa nova aliança para que a lei do Senhor fosse escrita na nossa mente, lembra? E no nosso coração, conforme Hebreus, e pudéssemos ser novamente, ter acesso, através de Yeshua HaMashiach, com coragem e ousadia, nós temos novamente acesso ao lugar santíssimo. O véu se rasgou e nós hoje temos acesso ao Pai através de Jesus. E se você for em Deuteronômio 28, Deuteronômio 28 fala de bênçãos e maldição. O que faz com que as consequências do pecado recaem sobre nossas vidas, trazendo coisas ruins, negatividade, coisas que nos fazem questionar? É justamente o fato do pecado, que é exatamente a desobediência. Deuteronômio 28 fala, se você ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos, obedecer a minha palavra, você vai ser abençoado em tudo que você fizer. Lembra do Salmo 1 que nós falamos aqui sobre árvores plantadas junto a ribeiros? Nós falamos também sobre o sucesso, tempo de realização. Então, Deuteronômio 28 fala que se nós obedecermos, ouvirmos a voz, obedecemos os mandamentos do Senhor, nós vamos ser abençoados na nossa terra, na nossa casa, até os nossos animais serão abençoados. Quando chega no versículo 15, fala, mas se vocês não ouvirem a minha voz e não me obedecerem, vocês serão amaldiçoados. Todos os lugares onde receberíamos bênção através da obediência, esses lugares hoje recebem maldição através da desobediência. Então o que é a maldição? Maldição é como se fosse uma dor. Um exemplo aqui. Você está com dor, Deus livre e guarde. Surge uma dor no seu dedinho. Você acorda com essa dor. À tarde chega, você está com a dor. De noite, dor, dorme com dor. Daqui a pouco passa 2 dias, 3 dias, você continua com a dor no dedinho. A dor se torna uma coisa boa, porque está mostrando para você que alguma coisa está errada com o seu dedinho. Se não estivesse doendo, significa que não tinha nada de errado. Mas se está doendo, a dor é um sintoma. A dor não é causa. A dor é um sintoma. Então o sintoma é para revelar que algo está causando essa dor. Aí o que você vai fazer? Vai procurar investigar qual é a causa. Não adianta você resolver somente o sintoma, você precisa resolver a causa. Aí resolvendo a causa, o sintoma some. Assim também a vida espiritual. A maldição é como se fosse uma dor. Se você vive coisas ruins na sua área familiar, na sua área de saúde, coisas que não resolve. Você vai no médico, você procura oração, você procura se alinhar, você procura praticar a palavra do Senhor. Por mais que você está caminhando tudo, você está vivendo as novidades do Senhor, você está usufruindo das novidades do Senhor, mas tem umas áreas específicas da sua vida que não mudam. Você já abriu as portas, deixou Jesus entrar, mas essas coisas ainda não mudaram. Por que isso está acontecendo? Você vai precisar de estudar a causa. A libertação ela consiste em 4 fatores. Tem um sintoma, que é essa coisa ruim que está acontecendo com você. Você procura a raiz. Qual é a causa? Quando você acha a causa, você leva ela para a cruz. Aí na cruz você clama pelo sangue de Jesus, através do arrependimento, da renúncia. Lembra que nós falamos sobre a techuvá? Tem a ver com isso. Aí você vai lá e clama pela remissão de tudo através do sangue de Jesus. Aí quando isso acontece, você vai para a avaliação. 4º ponto. O sintoma sumiu? Se sumiu, glória a Deus, você resolveu a situação. Se não sumiu, então continua com o sintoma, você vai procurar outra possível causa, você vai levar para a cruz e vai fazer a avaliação de novo. A libertação consiste basicamente nesses 4 fatores. Esses 4 processos que você precisa enfrentar. Então como que a gente descobre a causa? Aí nós vamos depender de 80% de reeducação, 20% de revelação. Te aconselho a procurar a FICOL, que é uma das escolas dos nossos pais espirituais, é a mais completa que eu conheço. Sou suspeito em falar dela, mas lá você vai ter muito conhecimento acerca de cura e libertação. O objetivo do vídeo aqui é somente te alertar nesse tempo de reflexão, para que você saiba que se alguma coisa na sua vida, por mais que você está fazendo de tudo para resolver, não está se resolvendo, pode ser que seja consequência de pecado. Essas consequências de pecado podem ser relacionadas à sua vida? Sim. Você pecou, você vai colher as consequências dos seus próprios pecados. Por isso que Lamentações 3:39 fala isso. Mas também, essas consequências você pode estar recebendo dos seus pais, dos seus antepassados. Na Bíblia, Neemias ficou sabendo que os muros, as muralhas de Jerusalém tinham sido destruídas, estava lá tudo desorganizado.
Ele ficou muito, muito mal. E qual foi a primeira atitude dele? Orar, pedindo perdão pelo pecado dos pais. Ele pediu perdão pelo pecado dos antepassados, pois ele sabia que por causa daqueles atos pecaminosos dos seus antepassados, hoje Jerusalém estava passando por aquilo. Outro caso é de um servo de Davi, que ele chamou uma pessoa, mais ou menos afastada assim, da multidão, fingiu que ia falar algo em segredo, em seu ouvido, e foi lá e enfiou uma adaga nesse homem porque ele estava vingando a morte de um parente. Quando Davi ficou sabendo disso, Davi falou assim, que não recaia sobre mim as consequências desse sangue, eu lavo minhas mãos desse sangue. Porque o servo de Davi agiu com injustiça. Por causa da injustiça dele, Davi falou com ele que não a parte da sua descendência, não foi da vida dele, não seja a parte da sua descendência. Pessoas que sejam deficientes, aleijadas, miséria, morte por violência. Ou seja, a Bíblia revela que determinadas atitudes, determinados pecados podem acarretar em maldições específicas sobre a sua vida ou sobre a sua descendência. Se você for lá em Oséias capítulo 6, fala que quem se envolve com idolatria atrai sobre si espírito de esterilidade. Muitas mulheres não engravidam porque ou viveu uma vida de idolatria em tempos passados, ou ainda vive, ou os seus antepassados pecaram, cometendo o pecado de idolatria. Outro sintoma que surge através da idolatria, você vai lá em Salmo 115. Salmo 115 fala que quem usa da idolatria para adorar imagens se torna como elas. Tem olho, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, acaba se tornando como elas. Geralmente as pessoas idolatram muito, cometem muito esse pecado de idolatria, geralmente elas ficam com problemas mentais. Esquizofrenia mesmo é um dos sintomas da idolatria. E ela fica como uma pessoa, como se fosse realmente uma imagem. Então, você identifica esse sintoma, procura a raiz, pede perdão. Senhor, eu peço perdão pela idolatria dos meus pais, que idolatraram isso, isso e isso. Peço perdão por eu ter idolatrado. Enfim, existem também orações específicas. E aí você leva para a cruz. Leva para a cruz através do arrependimento. O sangue de Jesus vem, cobre e arrasta toda a sujeira para o mar do esquecimento. O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. E aí, verdadeiramente, você vive como uma nova criatura. E aí os altares que você erigiu lá atrás, seus antepassados erigiram lá atrás, altares de iniquidades, que ecoam das dimensões das regiões de cativeiro do segundo céu, esses altares são destruídos, destronados. As palavras de maldição, elas são recolhidas. Todo o dinheiro, a oferta que usou para investimento pecaminoso, é tudo recolhido e você está levantando novos altares. Daqui em diante, vivendo uma nova vida, você e a sua descendência. Ah, mas eu já aceitei Jesus, já alinhei minha vida. Você precisa levar isso para a cruz. Se você pecou, lembra que eu falei de vídeos passados aqui? Na Techuvá, procure um líder espiritual, uma pessoa preparada para te atender, e você vai renunciar cada ponto de pecados que você cometeu. Porque, imagina, você estava devendo 10 mil reais no banco. Aí você vai lá e aceita Jesus e não paga o banco. E a palavra fala o seguinte: as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, não é isso? Hoje vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aceitei Jesus, estou vivendo novamente. Aí você vai lá e se batiza, nasce de novo. O seu meu passado foi sepultado nas águas e você nasceu como uma nova criatura. Aí, depois que você passa por esse processo, você volta lá no banco e você fala assim, ó, eu aceitei Jesus, agora eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, e aquele meu eu passado lá que não pagava dívidas, ele morreu, foi sepultado, e hoje eu sou uma nova criatura, portanto eu vim aqui comunicá-los para que vocês possam dar baixa aí na minha dívida aí no banco, e então eu queria aqui só comunicá-los para que vocês zerem aí minha dívida. Faz isso para você ver. Então, na questão espiritual, funciona da mesma forma. A dívida não é paga, se não for por arrependimento. E não existe aquele pacote de arrependimento onde você pede perdão por todos os pecados. Os pecados, eles precisam ser renunciados, confessados, um por um. A Bíblia fala em Efésios 4, se você roubava, não rouba mais. Não roube mais. Antes trabalhe para que você possa ter sua condição e até mesmo abençoar as outras pessoas, quem precisa. Se você mentia, hoje você não mente mais. Só que uma mentira que você pode ter falado lá atrás pode ter feito alguém sofrer, e muito. Essa mentira pode ter caído com um grande peso de injustiça sobre a vida de alguém. E quando você lança uma mentira, você lança uma semente. Lembra que nós falamos aqui também sobre isso? Você lança uma semente. E vou mais. Quando você lança uma mentira, você lança um documento, porque as palavras elas são registradas nas dimensões espirituais, porque a palavra ela tem poder. Quando você mente, Satanás tem lá um demônio que anota o que você disse. E ali é como se fosse uma nota promissória, você fica devendo por causa do pecado, você entrega parte da sua vida nas mãos dele. Porque você lança uma palavra pecaminosa, com isso você está entregando parte da sua vida para ele, que é através do pecado, o domínio da verdade que deveria sair da sua boca, você está entregando para Satanás. Satanás anota como se fosse uma dívida, e uma hora ele vai cobrar essa dívida. Só que aí você aceita Jesus e não confessa, não restitui esse altar. Satanás, através das consequências da mentira, ele vai trazer algo sobre a sua vida ou sobre a sua descendência. A Bíblia fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. Seus avós pecaram. Seus pais pecaram. Você pecou. Seus filhos pecaram. O que é isso? Abundância de pecado. Como que a superabundância de graça? Quando você coloca o sangue de Jesus sobre essa multidão de pecado. É um ato, é simples de se resolver. É o arrependimento genuíno, onde você confessa e deixa. Jesus, quando ele curava, lembra? Ele perguntava, o que queres que eu te faça? Ele ia lá e fazia o que a pessoa queria, curava a pessoa. Depois, o que ele falava com a pessoa? Vai e não peques mais. Ou seja, do que eles estavam se queixando, se não é da consequência dos seus próprios pecados, ou da consequência dos pecados dos seus pais? Em alguns casos, não é só maldição, é por isso que eu vou gravar outros vídeos. Tanto que os discípulos perguntaram, por que esse homem está passando por essa dificuldade? Foi porque seus pais pecaram?
ou ele pecou? Jesus falou, não, isso aí é para a glória de Deus. Então existe outras causas de sofrimento. Mas aqui estamos falando especificamente de pecado, ou seja, existe a maldição hereditária, que ela vem superabundando de geração a geração. Só que quando você pede perdão pelos seus pecados, pelo pecado dos seus pais, pontualmente falando, você coloca o sangue de Jesus entre você e a sua ascendência, e a sua descendência, ela é guardada das consequências dessas maldições. Aí a graça de Deus, por intermédio do sangue de Jesus, ela superabunda sobre a abundância de pecados. Então, para fechar, como que eu vou resolver a situação dos meus problemas que estão relacionados à maldição hereditária, consequência do pecado dos meus antepassados ou consequência dos meus próprios pecados? Para que eu pare de me queixar. Cruz. A resposta está na cruz. A resposta está no arrependimento. A resposta está em confessar os seus pecados e deixar, para que você seja curado, para que você seja sarado. Na cruz estava Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, derramando o teu sangue. Sobre ele levou toda a maldição da terra, todo o pecado. Ele se tornou maldito, a palavra fala. Isaías 53 fala que ele levou sobre si as nossas transgressões, nossas iniquidades, nossos pecados. Então, quando você se arrepende, você clama pelo esse sangue, e esse sangue remidou sobre as nossas vidas. E a cruz é Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Então, o sangue de Jesus nos coloca no caminho que nos leva ao Pai. O sangue de Jesus libera sobre nós a verdade de que nós somos filhos, adotados, abençoados, remidos, lavados, curados, libertos pelo sangue de Jesus. Essa é uma verdade que o Senhor libera sobre nós. O sangue de Jesus opera a vida, o zoe do Senhor sobre nós. Onde eu volto novamente a dizer que, através do pecado, todos foram destituídos agora de Deus, mas através da cruz, através da graça, que é um favor imerecido, é um dom gratuito, você só precisa ter fé, uma fé que te leva a se arrepender e desejar viver a novidade de vida que o Senhor libera sobre você, na sua identidade espiritual, nos propósitos da sua vida, e aí sim, você passa a viver próximo do seu Pai, próximo do Deus Altíssimo, onde se encontra a vida em pessoa, onde se encontra o amor em pessoa. E aí você descobre que consequências de pecado podem ser destruídos, anulados, cancelados, apagados, desligados da sua vida e da sua descendência através do sangue do Senhor Jesus Cristo, através do arrependimento. E eu volto a perguntar, como está a sua vida? Você se queixa de problemas na sua vida? Se esse problema tem a ver com pecados, o exercício que você vai fazer é pedir ao Senhor para te revelar, através da palavra, através do conhecimento, do entendimento da palavra e através das revelações de coisas que seus pais fizeram que você nem sabia. Talvez o Senhor vai preparar um tio para te contar de algo, ou você vai lembrar de coisas lá da sua infância. Ou seus próprios pais irão contar, seus avós irão contar, seus tio-avós talvez vão contar. Ou você vai descobrir através de sonhos de revelação, alguém vai te revelar. Enfim, busque revelação de Deus para saber quais são as possíveis causas pecaminosas que estão gerando sintomas de maldição sobre a sua vida. E você vai viver o melhor do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hashek nesham bemitzvotav v'tzivanu, Hal sefirah haomer. Bendita és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenaste quanto à contagem do homem. Hoje, Pai, fazemos menção do nosso 27º dia da contagem do homem, e o que eu clamo ao Senhor, Deus, é que em nome de Jesus, só possa trazer a luz do Senhor, Pai, sobre o caminho, sobre a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que em nome de Jesus ela possa ter conhecimento das raízes, as raízes de maldição hereditária, as raízes que foram geradas através de seus próprios pecados. E que o Senhor venha com um machado, ó Deus, cortando esse mal pela raiz, através do arrependimento. Gere, Espírito Santo do Senhor, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Ensine os teus filhos a conhecerem a verdade e a buscar o arrependimento genuíno, a buscar o quebrantamento e serem como vasos na mão do oleiro, para serem renovados, transformados, reedificados nas mãos do Senhor. Assim eu oro a Deus para que o Senhor traga revelações, para que o Senhor traga, Senhor Deus, entendimento do passado e do presente, para que o futuro dos seus filhos sejam transformados de glória em glória. Assim eu lhe peço, assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Shalom, shalom, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.